Hoje eu quero falar para você sobre obesidade, o tratamento da obesidade através da terapia floral de Hoffman, ok? Tenho dois tipos de florais, obesos yang, obesos yin, para tratar obesidade. Agora, a primeira coisa e mais importante é a gente entender como funciona a obesidade pelos princípios da medicina chinesa. Então, para a medicina chinesa, o elemento terra, que envolve o estômago e o baço pâncreas, é o responsável pela questão de peso. Algumas pessoas têm um excesso de funcionamento, excesso de yang do estômago e baço. Outras pessoas têm deficiência de yang de estômago e baço. Então, normalmente a pessoa que tem um excesso de yang, que vai utilizar o obesos e yang, essa pessoa sente mais calor. Então, essa pessoa é uma pessoa encalorada. É uma pessoa que sente muita fome. É uma pessoa que tem muita energia, muita disposição. Muitas vezes tem sudorese. Então é aquela pessoa que está sempre quente, com os pés quentes, com as mãos quentes, com o corpo todo quente. Essa pessoa, para emagrecer, segundo a medicina chinesa, ela precisa drenar a umidade do corpo e reduzir o calor. Então, quando a gente fala em umidade, nós estamos falando também do processo de gordura corporal. Então, tanto o obeso yang quanto o obeso yin tem excesso de umidade. Agora, o yang é por excesso de calor, já o yin é por excesso de frio. Então, o obeso yin, este floral, vai ser utilizado por aquelas pessoas que sentem mais frio, aquelas pessoas que sentem menos fome, aquelas pessoas que sentem cansaço. Então, a pessoa não tem muita energia. Ela sente o corpo mais frio, ela tem aversão a frio, totalmente ao contrário daquela outra que tem aversão a calor, o obeso yang. Então essa pessoa, o obeso yin, é aquela pessoa que muitas vezes você vê ela caminhar, ela começa a caminhar, começa a fazer um exercício físico e começa a acelerar o metabolismo, ou seja, ela tem um excesso de frio e umidade. Como ela começa a aquecer o seu corpo por atividade física, ela emagrece rapidamente. Então começa a caminhar, emagrece rapidamente. Já o obeso yang é aquele que caminha, faz exercício, mas como ele tem muita fome, come demais, muita ansiedade, uma ansiedade excessiva, muito calor no corpo, ele não consegue reduzir essa ansiedade e ele sempre precisa de mais alimentos, e nunca está satisfeito, porque ele tem esses órgãos funcionam demais. Então, quando chega o alimento no seu corpo, é como se queimasse esse excesso de yang, excesso de calor, como se queimasse esse alimento. Então ele come, ele precisa de mais comida, e precisa mais e cada vez mais. Mas a diferença fundamental que você vai perceber não é a fome, e sim, obeso yang, excesso de calor, e obeso yin, excesso de frio. Então tem pessoas mais calorentas, com mais energia, são as pessoas yang. As pessoas com menos calor, com menos energia, são as pessoas yin. Então é importante o quê? Drenar a umidade, e além disso, ter substâncias dentro de um floral, ter plantas, ter flores dentro de um floral que vão fazer isso, que vão drenar a umidade e retirar o calor, no caso do excesso de yang, no obeso yang. E no obeso yin, é aquela pessoa que tem que colocar calor no corpo dela, tem que drenar o frio, drenar a umidade e colocar calor. Aí o metabolismo dela vai aumentar e ela vai reduzir o peso com maior facilidade. A questão da gordura também diferencia muito. O obeso yin tem uma gordura mais mole, o obeso yang tem uma gordura mais dura. Questão de prisão de ventre, ambos podem ou não ter prisão de ventre, mas o que você tem que ficar sabendo e ficar atento para saber se é yang ou se é yin, é sentir ou mais calor no corpo e ter muita energia, ou ter menos energia e ter mais frio no corpo. E aí sim, você vai utilizar do floral de Hoffman, obesos yin ou obesos yang, 10 gotas, 3 vezes por dia. Claro que o obeso yang, ele deve diminuir também todos aqueles temperos que aumentam o calor. Por exemplo, aqueles temperos fortes, pimenta, né? Por exemplo, gengibre, devem ser tirados da sua dieta. Já ao contrário, o obeso yin, ele deve colocar na sua dieta tudo aquilo que aumente calor. Então o gengibre já é recomendável, os temperos fortes já são recomendáveis. Então, a partir disso, você observou isso, conseguindo verificar se você é mais yang ou mais yin, você consegue
utilizar o floral correto e ter o efeito esperado.